O Bolsonaro voltou a dizer que é imorrível, que é imbrochável, é imorrível porque sobreviveu à facada de 2018, imbrochável porque resiste às provações do trono de presidente. Esse Bolsonaro genuíno, puro na sua desqualificação, ele repetiu ali que não errou em nada na pandemia, não errou em nada nas declarações que fez durante a pandemia. Ele se referiu ao Brasil como uma terra prometida, e ele fala isso, parece que ele leva a sério, não é que ele está sendo cínico, é que ele acha isso mesmo. Quer dizer, o leite e o mel dessa Canaã do Bolsonaro ainda não escorreram, mas, ao contrário, o país está de volta ao mapa da fome, mas ele já se considera reeleito. Antes de deixar o hotel a caminho da ONU, ele se ofendeu com a pergunta lá que foi feita por um repórter sobre o favoritismo do Lula. Ele disse, se você acredita em pesquisa, não vou falar com você. Aí perguntaram a ele, essa pergunta é que é a mais grave, né? E se perder, vai entregar o cargo, vai deixar o cargo? Ele diz, não, raciocínio sob hipóteses, vamos ganhar no primeiro turno. Se o resultado da corrida presidencial dependesse basicamente da profundidade com que o eleitor olha para o país, seria necessário que o eleitorado olhasse com meio centímetro, que é a mesma profundidade dos discursos do Bolsonaro. Aí a reeleição estaria assegurada. O problema é que a maioria pobre que está mantendo esse favoritismo do Lula nas pesquisas, essa maioria mora no abismo. Então, a distância entre a visão do eleitor pobre e a visão do Bolsonaro é muito grande, né? Então, esse tipo de eleitor, ele está interessado em outras coisas. Ele está interessado numa matéria-prima que o Bolsonaro não conseguiu entregar em 4 anos, que é esperança. Então, ele vai intensificar a campanha agora, na reta final, é o que lhe resta. Vai a um debate em que o Lula não comparecerá, mas ele está numa situação precária mesmo. E agora estamos aí, precisa saber se vai ser primeiro turno, se vamos ter 2 turnos, mas o desespero do presidente, a intensificação da sua agenda, mostra que eles confiam muito nas pesquisas, Fabiola. Cerca de 300 mil reservistas que seriam convocados justamente para esse momento da guerra. Não é, e Vladimir Putin anunciou isso, não se trata da mobilização de todos os homens com idades de tal a tal ano, não. É só, ou diria, só dos reservistas, mas mesmo assim é um número significativo, são 300 mil homens que seriam basicamente colocados à disposição, que ainda vão ser treinados, colocados, evidentemente, dentro do enquadramento militar, mas que estão sendo convocados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele diz que ele apoia o referendo que foi convocado para as 4 regiões na Ucrânia, um referendo sobre a anexação dessas regiões ao território russo. Só para a gente entender, são 4 regiões que foram inicialmente ocupadas pela Rússia. Hoje, a Ucrânia tenta retomar algumas dessas regiões, algumas delas, inclusive, partes dessas regiões conseguiram já ser recuperadas pela Ucrânia, e aí, claro, a grande preocupação dos russos de perdê-las. Qual é a iniciativa? Fazer um referendo, o referendo vai dar, e essa é a suspeita das potências ocidentais, que de uma forma manipulada ou não, o resultado seria positivo à anexação. Ao ser anexado ao território russo, essas regiões, então, passam a ser parte, obviamente, da Federação Russa. Ao fazer parte da Federação Russa, o Kremlin teria todo o direito de defendê-la como se fosse qualquer outra região do seu território. Por que isso? Porque você tem, obviamente, uma situação na qual Vladimir Putin já deixou muito claro que qualquer tipo de invasão ao seu território será respondido com todos os meios à disposição. Isso muda, obviamente, a guerra, muda, inclusive, o discurso. Agora, a grande preocupação, aqui pelo menos no Ocidente, nas potências europeias, é o que quer dizer esse termo, todos os meios à disposição. Todos os meios à disposição está sendo lido, está sendo interpretado como, sim, uma ameaça nuclear. E aí, claro, com muita preocupação. E Vladimir Putin completa, Fabiola, com uma frase que, obviamente, vai também entrar para a história dessa guerra. Isso não é um blefe, segundo ele. Essa declaração é muito forte e realmente mostra que eles vão levar até o fim isso.
Eu acho que é uma declaração importante, porque o que está embutido nela é o uso de armas nucleares táticas, não armas nucleares dessas mais destruidoras, mas armas táticas que foram desenvolvidas para ter uma ação localizada. Eu acho que a Europa, nem os Estados Unidos estão preparados para contra-atacar. Ninguém quer uma guerra, muito menos nessa altura dos acontecimentos. Nos Estados Unidos, às vésperas da eleição, a Europa, às vésperas de uma crise energética. É uma jogada, como diz o Putin, isso não sendo um blefe, coloca posições muito difíceis para os governantes dos Estados Unidos e da Europa. Agora, embaixador, dentro da simbologia da diplomacia, esse movimento do Putin, que o senhor bem localiza ele estrategicamente, né? Estamos aí às vésperas de eleições nos Estados Unidos, a Europa enfrentando ali uma crise energética, e ele vem com essa novidade. Ele sabe que os seus adversários estão em dificuldade, né? Isso o senhor entenderia, no mundo diplomático, como um blefe, ou acha que ele pode estar falando sério e ele pode estar cogitando a sério o uso de armas nucleares táticas, essas menos draconianas que o senhor menciona? Olha, vocês devem se lembrar, ele falou isso no começo da guerra. Ele não está blefando, não. Eu acho que ele vai acabar, se houver a continuação desses ataques da Ucrânia, porque a gente não pode esquecer o contexto em que isso está sendo feito. Quer dizer, a Ucrânia só está fazendo isso, essa resistência heróica em muitas partes dos cidadãos, né, dos soldados ucranianos, porque está sendo estimulada pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e pela OTAN, através dos armamentos muito sofisticados, que certamente estão sendo operados em grande parte por ocidentais, americanos ou europeus, e o Putin agora resolveu aceitar o referêndum, aceitar a anexação. A anexação já é o grande problema, né? O grande problema disso tudo é a anexação. É uma situação de fato que vai ocorrer com o referendo. O referendo vai ser favorável à Rússia, eles vão declarar territórios russos, e aí vai se colocar essa que é a grande decisão que os governantes ocidentais vão ter que fazer. Vão continuar a manter a guerra através do fornecimento de armamentos ou vão forçar o estabelecimento de negociações tendentes à suspensão das hostilidades? Eu não acredito que haja acordo de paz nessa crise da Ucrânia. Qual